Conversando aqui com o advogado da Associação Nacional dos Servidores Públicos, o Dr. Nelson Lacerda. Os ouvintes estão perguntando aqui, ó, tem perguntas aqui para o Dr. Nelson a respeito, olha aqui, ó. Precatório é grande, é muita gente, sabe Não, por quê? coisa, é dívida pública. Todo mundo é credor do Estado. Se você ter uma ideia, o judiciário é sobrecarregado em 80% do seu operacional em discussões contra o Estado. Ou seja, 80% da atividade do judiciário são as discussões de dívida do Estado. Dá para ter uma ideia disso? Se tirasse, o Estado pagasse, se ele tirasse o Estado dentro do judiciário, ele trabalharia com velocidade espantosa, porque 20% só é para servir a população, o restante é para segurar, ou seja, não é que o judiciário segure, mas é para as milhões de ações que lotam o judiciário contra o governo, o Estado e o município, que simplesmente não pagam o seu próprio servidor. Os servidores públicos, todos eles, não recebem os reajustes de lei, as leis não são cumpridas com eles. Então, o próprio servidor, todo servidor público tem uma questão eles vão vão agora aumentar o aeroporto Salgado Filho, vão desapropriar todo mundo ali. É outro rolo. Aí o que acontece? Se vai na conta do sujeito, deposita centavos, vale 100 mil a casa do sujeito, joga ele na rua, despeja ele, desmancha tudo e deposita 5 mil na conta dele, na conta judicial para ele, e ele que vai buscar eu sempre digo, ele que vai para justiça. Para não dizer outra palavra, aquela trocada, sabe? Vai para a justiça. Lá vai levar 10, 15, uma desapropriação leva 20 anos. Eu fiquei sabendo aí com 20 anos vira um precatório. Agora começa a segunda novela. Eu fiquei sabendo que tem pessoas esperando para receber ainda da desapropriação da Freeway. Nossa. Que foi em 1970, ela foi construída em 70. Mas claro que tem. Freeway, rapaz. Então, é como diz aqui o ouvinte, ó. Minha mãe espera anos para receber precatórios e tem todos esses descontos. Pergunta, quem recebe a carta para buscar o precatório? O neto ou o bisneto? Mas dinheiro para jatinho tem. Ainda tem esse problema, né? Se já morreu, e pelos índices que nós temos, mais de 30% dos credores do Estado que aguardam precatório já morreram. Olha só. Porque você tem vítima do Estado, quando eu falo Estado, governo, União, Estado e município. Tem de vítima do Estado, desde a hora que ele sofre o dano terrível lá atrás, por exemplo, você tem despejado de sua casa, jogado no meio da rua com sua família, e de repente é o seu negócio, acabou tudo, sua vida é desarticulada com sua família toda. Largam você na rua, dali começa um drama. Lhe dão uns centavos que não dá para você fazer nada. Aí você entra na justiça e começa uma longa história que pode levar de 10 a 30 anos. Uma desapropriação, tem inventário, tem projeto, tem perícia, isso leva muito mais tempo. Como o judiciário está sobrecarregado dessas ações contra o poder público, as varas que cuidam disso são as varas que é um caos. Você vê todos os jornais, a quarta vara, a quinta vara, a terça vara da Fazenda Pública. Fazenda Pública, varas que cobram o Estado, são amontoadas, eu são visitei caóticas. o cartório de uma vara da Fazenda Pública, eu fiquei impressionado. Nós fomos visitar aqui no prédio do fórum aqui, mas não tinha espaço, ficou uma feira. Corredor entre aquelas pilhas de processo, mas é uma coisa assustadora, Você passa pelos becos do chão. Claro, não tem, aquelas pessoas não têm condições de trabalhar. E agora ainda eles estão tentando aperfeiçoar esse sistema perverso aí com aquela ideia de estabelecer um índice acima do qual não se poderia pagar precatórios a cada ano. Um índice bastante baixo, 0,35. 0,6, 0,2. Isso é a PEC. Isso é outro assunto que nós vamos falar. Nós estamos falando, acaba por acaso sendo a conciliação, que eu até acho. A conciliação é legal. E até acho que até a conciliação, se feita de forma sem fresta. Eu gostei da sua fresta, vou usar. Você vai me cobrar dinheiro total. Vontade. Sem frestas, né? Espaciais, né? Triângulo, né? Nada. Seria bom. Por quê? Porque seria um meio de conciliar e pagar as pessoas. O problema é que eu vejo, por exemplo, no modo sendo feito. Foi prometido em dezembro que iria ser colocado 145 milhões para pagar precatório. Bom, passou-se 5 meses e isso estava só na mídia. A mídia, sim, todo dia. Mídia abre homenagem e tal. Na mídia todo dia, mas nada de Na prática nada. Nada. O dinheirinho ali... A conciliação começou a semana passada, dois dias.
Uma com 10 precatórios, outra com 13. 7 foi conciliado, na outra só 4 foi conciliado. Os sucessões não são conciliados, que é um bolo de quem é herdeiro e quem não é, para o procedimento. Quer dizer, no correr dessa carruagem, nós vamos chegar, vamos talvez acabar 97 daqui a uns 4 anos e gastar uns 10 milhões. Quer dizer, na verdade, agora, na mídia está todo dia. Então, é um bom projeto de mídia. É um bom projeto de mídia. Interessante. Ou seja, porque todo dia aparece na mídia, olha, conciliou mais. Aí aparece Dona Maria, Dona José, Dona Tereza, que conciliaram 10 mil, 5 mil, 11 mil. Na prática, o Estado é caloteiro, paga quando bem entende e de vez em quando faz umas operações para enganar os jornalistas e fazer de conta junto à população que realmente está interessado em quitar as suas dívidas. Quita algumas, na verdade, metendo a mão bem grande no bolso do credor, né, pagando uma partezinha ínfima para o sujeito se dar por satisfeito ou então esperar mais 20 anos. Um ouvinte manda dizer aqui que não é precatório, é pregatório, vem de prego, pendura e não paga. E não paga mais. Paulo Dias manda dizer. Mas isso é a conciliação, não está acontecendo aqui. Nós temos um fato muito mais grave, e aí eu vou usar de novo a fresta aqui, uma fresta grande está sendo aberta. Porque quando o sujeito fala do terceiro mandato, ele está querendo abrir uma fresta para nós retrocedermos à época da ditadura. Retrocedermos de novo ao autoritarismo, em que alguém do Executivo fica poderoso demais, mais que os outros. E nós temos uma PEC 12, que foi votada pelo Senado Federal com aprovação unânime e uma abstenção somente. Às pressas e rapidamente. E essa PEC vai agora à Câmara de Deputados. Na semana passada, dia 6, nós fomos a todo mundo, todos a Brasília, os sindicatos, a OAB, todo mundo foi a Brasília, fazer uma marcha de protesto. Por quê? Porque essa PEC é muito pior do que propor um terceiro mandato para o Lula. Nós temos um aspecto nessa PEC aí que ele é perigoso e escabroso. A PEC é um projeto de emenda constitucional. Projeto de emenda constitucional, ou seja, mais um projeto para fazer uma coxa de retalho na nossa Carta Magna. Mas o que é pior nessa PEC? É que a PEC foi aprovada permitindo que o Legislativo entrasse no Judiciário e modificasse as suas sentenças transitadas e julgadas na correção, os precatórios para trás, os vencidos, e os para frente, ou seja, as dívidas, porque a gente fala precatório, já virou um palavrão, sabe? Precatório virou um palavrão. As Quanto de pelo precatório que virou um palavrão. Então vamos falar, dívidas públicas para trás já vencidas iriam corrigir não mais pelo GPM mais 12%, como é corrigida. Iria corrigir por poupança. Ou seja, a sentença do juiz não vale nada. Que bárbaro, gente. As dívidas não teriam mais vencimento para acabar com o sequestro de verba. Ou seja, hoje ainda consegue algum precatório receber a força no judiciário com sequestro de verba. O que eles querem? Por que eles estão fazendo essa PEC? Não é porque eles são bonzinhos, não, nem querem pagar nada. É que está havendo dois tipos de prego no pé deles, no sapato deles. O primeiro é, nós advogados temos pedido sequestro de verbas e alguns judiciários têm liberado e nós sequestramos a verba na conta do Estado. E com isso se consegue tirar algum dinheiro do Estado. É meio na marra, na força. Sim, mas tem que ser na mesma... E uma grande quantidade, como ninguém pagava mesmo, nós começamos um processo há 10 anos muito grande de o credor do Estado, que sabe que está com o papel na mão que quer receber porque tem direito? o desembargador Baroni chamou de bolicho. Bolicho. Tem um bolicho, joga no lixo da esquina, e a chamou muito bem. Ele acaba vendo, ele prefere perder uma parte, vende com deságio. As empresas que têm uma carga fiscal muito grande utilizam para compensação e para garantia e reduzem a carga fiscal. Claro. Ou seja, obriga-se o Estado, via impostos, a pagar o precatório. Claro. Então, com isso, o Estado perde a arrecadação. Como ele tem perdido cada dia mais, que cada dia tem aumentado o volume de operações desse tipo, até com a crise, as empresas estão com dificuldades, e esse é uma ferramenta que estão usando muito para reduzir a carga fiscal. Além de que é a única forma que você tem de tomar do Estado é fazendo o jogo dele, ou seja, joga-se do outro lado. Agora, pega alguém que tem um crédito, esse crédito tem encostado e vai lá e faz a compensação. E em 2004, a matéria foi pacificada no STF. Olha aqui um elogio aqui, parabéns pelo programa. É a primeira vez que ouve um advogado falar a verdade sobre os precatórios. Acha que não devem aceitar os acordos. O ouvinte manda nos dizer isso aqui. O ouvinte, o Preto, de Porto Alegre, quando criaram a lei dos precatórios, os parlamentares previram no orçamento?
A lei dos precatórios não é uma lei de precatório, isso já existe, né? Assim, quando eu entro com ação contra você, Rogério, e ganho, e ao acabar a ação, eu entro com a execução. Você tem 48 horas para pagar, e se você não pagar, eu penhoro os seus bens, protesto você, claro. Só falta eu lhe crucificar. Claro. Tá? Pega os seus bens e leva a leilão. Que é o que diz a lei. É o que diz a lei. Contra o Estado, o serviço público, você não pode penhorar os bens públicos. Claro. Os bens públicos são impenhoráveis. Você não pode... devia penhorar, tinha que ir lá no palácio e sair com a cadeira do governador. Que ficasse de pé, ele que governasse de pé. Então o que acontece? Como você não pode penhorar os bens públicos, foi criado esse tal de precatório. Isso é uma fabricação, é uma fresta. Eu gostei da fresta. Eu vou usar direto. Isso cabe tudo. É uma fresta mágica. É uma caixa de Pandora brasileira. Claro. Então, essa fresta de caixa de Pandora foi criada precatório. Bom, o que é isso? É a penhora dos bens do Estado. De outra maneira. Como é que funciona? A Constituição Federal é que diz que esse precatório é emitido, em vez de penhorar o bem, aí vai para a inscrição no Tribunal de Justiça, recebe o número de precatório, e deveria ser pago no ano seguinte, sob pena de crime de responsabilidade fiscal do governante ou intervenção federal. Exatamente. 2 leis fortes para fazer com que o governante pagasse. Porque é uma sentença judicial. Já houve todo um longo tempo de contraditório, de guerra. Já houve uma ilegalidade cometida pelo Estado lá há 20 anos atrás. Claro. O Estado não pagou um salário, ou jogou você no meio da rua, deixou na vala e não lhe pagou o valor. E com isso, já há 20 anos sofreu dano, grave dano, que às vezes desestrutura famílias inteiras. Muito bem, discutiu todos os trâmites, eles abusam dos trâmites, usam todos os recursos protelatórios. Agora o governo federal está usando até a ação civil pública nos processos que já ganhou, já está recebendo, para não pagar. Usa-se todos os recursos e os não recursos possíveis. Tudo que é impossível na lei para demorar. Depois que você ganha, deveria ser pago no ano seguinte. Não é pago. Se entrou com o pedido de intervenção de Olívio... No máximo no ano seguinte, porque tem que entrar no orçamento, né? Tem que entrar no orçamento. Para poder ter disponibilizado essa verba. Para entrar no orçamento... No máximo, sempre no ano seguinte. Sempre no ano seguinte, no máximo. Só que nunca é pago e bom. E hoje eu digo o seguinte, hoje nem entra mais no orçamento. Nem entra mais. Porque se entrasse no orçamento, o valor era tão grande que era maior que o orçamento. Ou seja, o precatório virou maior do que a própria receita do Estado. Em outras palavras, o Estado se dá o direito de não respeitar decisões de justiça. A justiça decidiu que tem lei. Exatamente. Irineu Mariani está mandando um recado aqui que o prédio... Desembargador Irineu Mariani. As ditas audiências dos precatórios se realizaram no Palácio da Justiça, na Praça da Matriz. O Tribunal de Justiça é o prédio da Borges Medeiros. Exatamente. Não isso aí é. Não é. Isso é exatamente Ele é correto. contra o envolvimento do judiciário nas negociações. Diz que isso desprestigia a decisão judicial. Perfeito, ainda mais quando destina um juiz de direito para presidir. Pelo que estou ouvindo, no final, o credor sai com algo em torno de 30%. Isso impressiona e muito mal, principalmente quando o Estado, na hora de apanhar, oferece a cara do judiciário. Claro. Mas isso desembargador Mariani, meus parabéns, é um dos melhores, um dos excelentes desembargadores, além de outros, muitos, que nós temos um Tribunal de Justiça de primeira linha. Nós temos o que nos falta é a parte política. O desembargador Irineu Mariani, ele passa aqui, ao vivo, a minha admiração e o meu respeito, é um desembargador seríssimo, um desembargador que não só ele, mas todo uma grande estrutura do Tribunal de Justiça, mas o Estado está tentando colocar botou um juiz lá dentro, mas quem está fazendo o trabalho todo atrás é a Procuradoria e o Estado. E aí é que eu digo, não há essa conciliação, tinha que ser mais transparente, as pessoas chegam a ser demonstrativo, as pessoas saem de lá dizendo, eu não sei, tem tanto tempo, eu não sei, mas contra mim disseram que ia ser tanto. Então, eu digo o seguinte, quem for para conciliar, que vai ser muito pouco, é muito mais um jogo político para estar na mídia presente todo o tempo. Estou pagando, é como se fosse uma novela, sabe? Se descobre novelas na vida. Precatório pode virar novela. Só a cada semana fazer uma conciliação de 10 precatórios. E vai empurrar. Tá? E aí toda semana está na mídia. Pagou precatório, chama a velhinha para falar. Isso, quanto custa a mídia? É uma fortuna. Entende? E, na verdade, o desembargador está correto quando diz que ele não concorda que o tribunal tenha lá representante
porque o que nós temos visto esses dias é uma opressão para as pessoas fazerem acordo. O valor é esse, não é acordo, porque não tem conciliação. Se eu digo, Você vai se eu lá lhe digo que o valor é esse, ou você aceita, ou lhe minto que você vai ter que entrar com a nova ação. Minto, porque quem é do judiciário sabe que se eu pagar uma parte, só eu vou buscar sequestro de verba. A lei é clara. Dizer que tem que entrar com a nova ação e vai por fim para a fila, está tudo disso no jornal. Isso é mentira. É, na verdade, mentir e ocultar a lei de quem conhece a lei para quem não conhece a lei. Isso é perverso. Muito bem. Só recados aqui. O Jaime de Xangri-Lá. Sobre o Clube da Cidadania do PT, o deputado Vieira da Cunha foi relator. Tinha uma doação de R$50 mil de uma empresa de carrocerias, sendo que o empresário já havia falecido. O João, ele diz que também há fendas espaciais nas licitações. Muitas vezes o dinheiro é enviado junto à documentação. Segundo ele, um amigo dele presenciou essa maracutaia até nas Forças Armadas. Marlene, de Porto Alegre, sobre a proposta do deputado Marrone, ela diz que ele está seguindo o caminho do presidente Hugo Chávez. Estão faltando o nosso ouvinte Maineri de Gravataí, diz assim, nota 100 para o programa. Para ele, esse tipo de programa é que a Guaíba tem que trazer cada vez mais. Estamos prestando serviço aqui, né? Prestando serviço. Já está na linha o senhor Luiz Carlos Reck para a Martinox, filial Galeazzi, importação, comércio e indústria de aço inoxidável. Telefone... 2104-1066. Tá bom esse som, hein? Não, as companhias telefônicas estão cada vez melhores. É a chegada da Oi aí. Claro, por isso que melhorou de uma hora para outra, assim virou um espanto. E aí, Reck? Tem precatório para receber, não? Nem eu tenho esperança para receber, porque eu tenho uma irmã minha mais velha, professora, que tem precatório para receber, está na fila aí também. Só que tem uma coisa, né? Fica devendo para o governo, que é o maior agiota que tem. Quem cobra juros mais altos é o governo. Fica devendo o imposto federal. Não, Nunca mais sai. Eles quebram todas as empresas quando essas empresas resolvem colocar as coisas em ordem. Diz, agora eu vou colocar em ordem. Acho que está devendo 1 milhão, está devendo 50 milhões. Porque é juros sobre juros, juros altíssimos, multas, então... E aí eles não querem saber da TR, aí não tem jabuticaba. Não, e não tem perdão. Eles vão lá e lacram as portas. Não tem... E tentando fazer a festa do chavismo, agora tem um problema na Procuradoria, porque o Judiciário está sobrecarregado em cobrar o Estado. Então não sobra tempo para poder cobrar as dívidas deles. Eles estão agora fazendo o seguinte, estão fazendo uma lei que a Procuradoria cobra você direto. Ele direto cobra você, a Procuradoria, sem passar pelo Judiciário, fora do Judiciário. É, claro. Aí se você achar que tem uma coisa errada, você vai procurar o Judiciário. Aí eles começam a mandar ameaça. Começam a mandar ameaça, aquelas cartinhas cretinas. Então o que acontece? Mas com isso é bom. O Judiciário fica sobrecarregado e segurar as contas do Estado. E o Estado cobra direto a você rapidamente. Toma seus bem logo, barelão. Quer dizer, a coisa é bem feita, sabe? A justiça predomina. Depende, né? Depende, porque agora eu vou lembrar um caso aqui. Recentemente o Estado deixou de arrecadar 150 milhões de reais. Não fala. Uma dívida aí, porque... Pois é. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Se confirmou aquilo? Confirmou, 150 milhões de reais. Esse aqui. Aí é ferro. Esse aqui é confirmo. Agora estava fazendo... Conheço o cliente. Conhece o cliente? Um cliente poderoso. E aí, O que é pior? O vestibular à distância, essa sugestão do Marrone ou a lista fechada do Dr. Ibsen? A lista fechada do Ibsen e o terceiro mandato do Não, isso é um Marrone absurdo. é o típico golpismo gaúcho. Eles estão voltando para a completamente época do fora da Borges época. de Medeiros, do Júlio de Castilhos. É o castilismo. É o castilismo, o velho golpismo gaúcho. Daqui a pouco a gente inventa mais um ditador, bota uma fardazinha aí num desses e manda lá pra cima. Olha, Rogério, mudando de saco para mala, teremos uma guerra azul contra vermelhos aí. Opa. Os azuizinhos agora determinaram o seguinte no Beira-Rio. Foi um bafafá no último domingo. Diz que deu confusão. lá no Inacreditável. Eles determinaram o seguinte, se eles acharem que está lotado o estacionamento do Beira-Rio, eles mandam fechar os portões. Não interessa se você é proprietário de boxe, se você já tem estacionamento garantido, não interessa. Se você é dirigente, se você é presidente, se chegar em cima... Se é jornalista. Se é jornalista, se chegar em cima da hora, vai ter que dar toda a volta. E aí não chega mais. Então, tá uma briga danada, porque muita gente está jogando carro em tudo que é lugar, estão tomando multa. E domingo foi um pandemônio Internacional e Palmeiras. Por que de repente tomaram essa atitude aí? Né? E outra coisa. Coisa do Senna. Coisa do Senna. E outra coisa.
Com essa história de muitos sócios, Rogério, o que as pessoas fazem? Eles ficam um pouco mais com a família, porque eles já têm ingresso garantido. Claro. Mas não consegue chegar igual. Então é preso por ter cão, preso por não ter. Outra coisa, Internacional e Flamengo. Agora, claro que o jogo é tarde da noite, mas já se prevê um inferno, né? E aí aqueles que têm estacionamento, ou tinham, né, garantido, já estão querendo sair fora. Pois é, mas eu não consigo nem entrar no Beira-Rio, como é que eu vou pagar estacionamento mensal? Se não consegue entrar no Beira-Rio. Sim, claro. Então tá complicada a coisa. Outro problema que aconteceu no jogo do Internacional com o Palmeiras, que o Inter tem que corrigir para essa partida contra o Flamengo, que muitas carteiras não passam na roleta que dá acesso. Ainda. É um negócio anacrônico. Desagradável, você entra num lugar que só não pode passar. Não, e outra, pessoas que têm débito em conta. Vou citar um aqui, porque senão dizem que a gente tira do nada. O Mesomo da Agro Safra Sementes não conseguia entrar domingo e me mandou um torpedo. E ele disse que já está cansado de ser sócio do Internacional, de ser proprietário de cadeiras, paga com débito em conta, sim, e aí vai passar na roleta, não consegue entrar, tem que voltar para a fila e comprar ingressos. Mas que bárbaro. Então, é por isso que eu não vou ao estádio, olho na televisão, fico em casa. Meu sofá não tem que passar cartão nenhum na roleta. Em contrapartida... isso que está acontecendo. Em contrapartida, Rogério, o Internacional chegou ontem a 87 mil sócios. É o clube na América que tem mais sócios, é o 6º clube do mundo. Opa. Já tem 87 mil sócios. Mas se os caras não passar na roleta, vão começar a desistir. Vão começar a desistir. E um dado curioso aí, que saiu no balancete de Grêmio de Internacional. Como é que um clube que tem 45 mil sócios, que é o caso do Grêmio, arrecada 23 milhões por ano, e o outro que tem quase o dobro arrecada só 27? É a fenda espacial que nós estávamos falando aqui. Muito obrigado, doutor Nelson Lacerda, pela sua presença aqui. Mais um pouco, nós estamos em cima da hora aqui, depois conversamos, temos batendo em cima do sinal eletrônico. Aí Milton Jung já está aí para o correspondente Guaíba Específico de Previdência, e o programa agora com a Silvia do Canto e Flávio da Prisol. Bom dia, até amanhã.